de Salmos, no Salmo 81. Este é um salmo de Asaf, servo do Senhor, estabelecido por Davi como levita responsável pelos louvores. Asaf, desde o Salmo 73, ele escreve louvores ao nosso Deus, com lições preciosíssimas. Neste salmo, o Salmo 81, ele aponta para o testemunho que podemos fazer uma ponte entre a forma como se comportou o povo de Israel diante da palavra do Senhor e a forma como, por vezes, temos nós nos comportado. No Salmo 81, leia comigo versos 11 e 12. A palavra do Senhor diz assim, verso 11: Mas o meu povo não quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Soberano Deus, fala ao nosso coração por meio dessa palavra, Senhor. Consagramos nossas vidas ao Senhor. A exemplo de Samuel, nós queremos dizer, fala, porque teu servo ouve. Ó Deus, ajuda-nos a não sermos tardios quanto a atender todo o conselho da tua vontade, Senhor. Todo o preceito revelado a nós em sua palavra para reger os nossos passos, para dirigir os nossos caminhos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nas quartas-feiras, em nosso culto de oração, nós estamos com uma série de mensagens, os caminhos do Senhor para as nossas vidas. E nós começamos essa série a partir do que aprendemos de Salmo 25, verso 4, quando Davi declara: Faze-me conhecer os teus caminhos, guia-me pelas tuas veredas. Jeremias ele faz uma declaração que é simplesmente fantástica e é reveladora. E foi a junção do Salmo 25, verso 4, com a declaração do profeta Jeremias, que então me veio esta ideia de trazer esta série de mensagens sobre os caminhos do Senhor para as nossas vidas. Jeremias declarou: Eu bem sei, ó Deus, que não compete ao homem o estabelecer os seus caminhos, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Deus não fez o homem independente, mas desde o princípio o homem demonstrou a sua inclinação para viver independente de Deus, e por independência de Deus, entenda o caminhar seguindo os seus próprios conceitos, e deixando o que Deus estabeleceu de lado. Foi isso que acontece quando Eva dá ouvidos à serpente, e então Adão não tem ação para impedir a sua esposa de pecar contra o Senhor, e ambos se entregam ao pecado, e ali estava um senso de independência, porque a serpente disse a Eva: Deus sabe que no dia que você comer deste fruto, você vai se tornar igual a Ele. E o que era a ideia? Independência. Este senso, pois, que trouxe a corrupção para o homem, se tornou uma marca bem latente na vida de todo pecador. De Adão e Eva para aqui, há em nós este senso de independência, de estabelecermos os nossos próprios caminhos, de querermos dirigir os nossos passos, e via de regra, por causa da natureza pecaminosa que há em nós, os caminhos que queremos estabelecer, os passos que queremos estabelecer, não encontram correspondência nos caminhos que Deus tem estabelecido para nós. Então nós chegamos nesse contexto do Salmo 81 e encontramos um eco deste princípio da independência. A palavra do Senhor diz, se você voltar um pouco atrás no versículo 6, Deus aponta, o salmista está apontando para o livramento que o Senhor deu. Livrei os seus ombros do peso e suas mãos foram livres dos cestos. Há uma referência aqui à situação ou condição que aquele povo havia enfrentado historicamente quando cativo no Egito. Deus havia resgatado o seu povo.
E depois de Deus resgatar o seu povo, ele deu claras instruções sobre qual deveria ser o procedimento deste povo, desde a sua peregrinação, livros como Êxodo, Levítico e Números, e então claras instruções sobre qual deveria ser o procedimento do povo ao entrar na terra prometida. Por exemplo, o livro de Deuteronômio tem-se a repetição de diversos preceitos que já foram dados ao povo desde a saída do Egito, sobre como o povo deveria se portar ao estar na terra prometida. Qual deveria ser o comportamento adequado daquele povo? Deus deu as instruções. Deus não estava simplesmente dando uma terra para eles viverem da forma como quisessem. Duas palavras marcam o livro de Deuteronômio, as expressões lembrar e esquecer. O povo deveria lembrar de todos os preceitos que Deus havia instruído. O povo não deveria esquecer de nenhum dos preceitos que Deus havia estabelecido. Deus estava lembrando aquela que era uma nova geração que ia tomar posse da terra prometida, porque todos aqueles de 20 anos para cima haviam morrido, aqueles que haviam presenciado os grandes milagres do Senhor e livramentos que o Senhor deu, e providência que Deus tomou, que Deus fez. Aquele povo havia padecido, e padecido por quê? Padecido por desconsiderar a palavra de Deus, os caminhos do Senhor. Deus queria que aquele povo tivesse uma atitude de confiança na providência e no cuidado dele. A palavra do Senhor diz que a sandália daquele povo não envelheceu, a roupa não envelheceu, porque Deus estava cuidando do seu povo durante a sua peregrinação. Mas muitas vezes, em curto espaço de tempo, este povo sucumbia no aspecto de desconfiança. E aquele Deus que os tirou do Egito podia ouvir o seu lamento, o seu murmúrio, advindo desta desconfiança, dizendo: haveremos nós de perecer neste deserto. Quando os espias, ao observarem a terra e atentar que era uma terra simplesmente fantástica, mas lembre-se que ao observar que havia naquela terra gigantes, pessoas que tinham um poder muito maior do que eles tinham, em sentido de força, de exército, lembre-se que no relatório dos espias, 10 deles dão um relatório negativo em termos de vamos morrer. Não temos como enfrentar este povo que já ocupa esta terra. Ao contrário de Josué e Calebe, que diz: Deus nos entregou este povo como moscas. Eles não creem. E a descrença deles foi a razão de sucumbirem perecendo no deserto, porque não confiaram no Senhor. E isso causou a ira de Deus. E então, quando Asaf está narrando isto, está trazendo à memória dos seus ouvintes, dizendo: lembrem-se como Deus resgatou o seu povo, como Deus tirou dos seus ombros o peso dos cestos que eles carregavam, fazendo todo aquele serviço forçado que lhes foi imposto por ocasião de um faraó que se levanta e não conhecia José. A palavra do Senhor diz que Deus olhou e viu a aflição do seu povo, era um povo aflito. Deus foi lá e resgatou o seu povo da escravidão. E durante a sua jornada de peregrinação, a palavra do Senhor diz que estava com eles, durante o dia numa coluna de nuvem, e durante a noite numa coluna de fogo. A coluna de nuvem durante o dia amenizava um calor escaldante que atinge a mínima de 50 graus, quando dá por volta de meio-dia naquele deserto. À noite a coluna de fogo tanto aquecia o povo, porque aí nós chegamos a graus negativos durante a noite, em um clima totalmente contrastante entre dia e noite. E também ajudava o povo na iluminação do caminho, dirigindo o povo, e então eles podiam se afastar e durante a noite caminhar sem serem alcançados, por exemplo, pelo exército de Faraó. Deus estava cuidando do seu povo. Aí olha para o versículo 7. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi. E te experimentei, isto é, eu te provei, junto às águas de Meribá. Quando Deus providenciou para aquele povo água que ele fosse para saciar a sede,
Verso 8: ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. É fantástico essa construção que o salmista está fazendo, apontando para termos do passado, como aquele povo foi tardio em ouvir o Senhor, e agora trazendo a memória deste povo, que seriam seus ouvintes atuais. Asaf está em uma melodia, em um louvor, trazendo este apelo da parte de Deus, dizendo: ó Israel, se você me escutasse. No verso 9 tem uma exortação: não tenham deuses no vosso meio, isto é incompatível com o relacionamento que vocês têm comigo, é a ideia dessa expressão. No verso 10, o Senhor diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca, e eu te encherei. Aí olha a adversativa no versículo 11, mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Amados, a história de Israel é marcada por um Deus amoroso, cuidadoso, benigno, misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e sobretudo um Deus persistente, perseverante, em transmitir o seu amor a um povo que é totalmente o contrário disto. Um povo que, em resposta a essa compaixão, misericórdia, benignidade do Senhor, responde com infidelidade. Sabe aquela coisa de receber com mal aquilo que fez de bem? Deus sabe muito bem o que é isso, porque foi essa a resposta que diversas vezes o povo de Israel deu a ele, em detrimento da bondade que ele teve para com o seu povo. Este povo não quis ouvir a voz do Senhor. Mas por que não quis ouvir a voz do Senhor? Porque havia neste povo, como há em mim e você, o senso de independência, o senso de traçarmos os nossos próprios planos, o senso de, por vezes, espiritualizarmos os nossos planos, atribuindo a Deus o cumprimento destes, quando Deus está dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. Há em nós esse senso de independência que havia neste povo, e qual era o resultado lógico? Eles não ouviram o Senhor, eles não quiseram atender ao Senhor, à voz do Senhor. Irmãos, deixe-me dizer assim: o Senhor tem falado comigo e com você, no decorrer do nosso relacionamento com Ele, a partir de Cristo Jesus, quando Ele nos chamou, quando Ele nos salvou. Ele tanto já tem nos instruído. Observemos o número de mensagens que temos ouvido e que fala diretamente ao nosso coração, relativo a um ou outro caminho, que se constitui contraste entre o que Deus estabelece e o que estamos trilhando. Quantas vezes? Quantas vezes o Senhor tem demonstrado a sua bondade, o seu cuidado para conosco, através das instruções que Ele nos dá, seja por meio da pregação, seja por meio de alguém que, com sabedoria, é um instrumento do Senhor sobre as nossas vidas. Ou mesmo Deus tem apontado circunstâncias que nós queremos fechar os olhos e discordar do fluxo que aquela circunstância está apontando como sendo uma providência de Deus para nos ensinar algo, para nos corrigir. Mas infelizmente, nós temos a capacidade de, posterior a ouvir uma mensagem que falou diretamente ao nosso coração, sairmos por essas portas e continuarmos a mesma coisa, e isto é sinônimo de não ouvir a voz do Senhor. Repetidas vezes Ele tem tocado em um aspecto de nossa vida que sabemos que precisamos nos consertar, mas sempre estamos adiando, não querendo ouvir a voz do Senhor. Sabe qual é o resultado disso? Olhe comigo para o versículo 12. Versículo 12 diz: assim, deixei-o, versículo 12, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Na sua grandeza e soberania, Deus não estupra nossos desejos.
Deus não nos faz robores. Ele estabelece os seus caminhos para trilharmos, mas não somos obrigados a trilhá-los, porque Ele requer de nós disponibilidade. O problema é a influência terrível que há em nós deste senso de independência, de modo que quando Deus estabelece os seus caminhos para nós trilharmos, somos tardios para ouvir a sua voz. E então, quando somos tardios para ouvir a voz do Senhor, Ele nos entrega a nossa teimosia, a insistência que advém do nosso coração, por estabelecermos os nossos próprios caminhos, os nossos próprios conselhos, os nossos próprios passos. E qual será o resultado disso? Frustração. Quando não ouvimos a voz do Senhor, o resultado será frustração. Olhe para as Escrituras. Observe para o exemplo do povo de Israel como nação. Qual foi a instrução que Deus deu para o seu povo quando entrasse na terra prometida? Por exemplo, o povo deveria trabalhar 6 anos e observar um ano de descanso da terra, era chamado de ano sabático. O povo permanece por quase 500 anos sem guardar um ano sabático sequer. E talvez ficaram naquele entendimento de que Deus não irá cumprir a sua palavra. Ele disse isso, mas o povo chega na terra, plantou o primeiro ano, a terra prosperou. E assim sucessivamente, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto ano. Como, pois, eles deixariam de plantar no sétimo, diante de uma prosperidade tão grande que a terra estava promovendo? Eles então seguiram e plantaram no sétimo ano, que deveriam guardar ao Senhor. E então, sucessivamente, isso por quase 15 anos, o povo não ouviu a voz do Senhor. Mas juntamente com a ordem para guardar um ano ao Senhor, Deus havia dito: será, pois, que se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar tudo quanto está prescrito neste livro da lei, Ele diz: eu levantarei um povo para arrebatá-los desta terra, e a terra folgará os seus sábados. Eu tirarei vocês desta terra. De fato, depois desse período, em que o povo deixa de observar o ano sabático, Deus levantou um povo, a Babilônia. Nabucodonosor estabelece 3 deportações, sendo que na última ele colocou fogo na cidade de Jerusalém, ele destruiu o templo e levou o povo para a Babilônia no período chamado cativeiro babilônico, onde o povo de Deus ficou 70 anos, até que a terra folgasse os seus sábados. Por que o povo chegou a este ponto? Deus os entregou à teimosia dos seus corações. Há pessoas, por vezes, que se entregam à teimosia dos seus próprios corações, seguindo caminhos que sumariamente contrariam o que é a vontade do Senhor. E por estarem caminhando sem que nada aconteça, tais pessoas presumem que têm a aprovação de Deus, ou mesmo que Deus não tomará nenhuma atitude relativa à sua decisão de trilhar este caminho. Como se Deus fosse tardio, como se Deus fosse um daqueles pais que diz ao filho: se você fizer isso, eu vou te disciplinar. Ao menino faz e o pai não castiga. Faz e o pai não castiga. Como se Deus fosse assim. Há cristãos que estão trilhando caminhos que são contrários aos que Deus estabeleceu. E estão vivendo como se nada fosse acontecer. Ah, se o meu povo ouvisse a minha voz, se Israel me escutasse, é o que Asaf está dizendo aqui. Mas porque não me ouviram, eu os entreguei à teimosia do seu próprio coração. Uma coisa é certa: os caminhos estabelecidos, advindos da teimosia do nosso coração, não ficarão sem o devido tratamento. Deus tratará. Os caminhos estabelecidos por nossa própria teimosia trarão sobre nossas vidas consequências. Podem ser a curto prazo, a médio ou mesmo a longo prazo. Mas os caminhos estabelecidos, advindos da nossa teimosia, eles serão devidamente julgados. Assim, nós precisamos reconsiderar as mensagens que temos ouvido.
as aplicações que temos encontrado na palavra do Senhor para as nossas vidas, o que temos aprendido por experiência como cristãos, que encontram eco, encontram embasamento nas Escrituras, precisam ser postos em prática. Precisamos reconsiderar e não nos deixar envolver pela teimosia do nosso coração. Irmãos, nós precisamos inclinar o nosso coração a guardar a palavra do Senhor em seus preceitos. Nós precisamos, a exemplo de Davi, dizer: Senhor, faze-me conhecer os teus caminhos. Ajuda-me a esvaziar-me deste senso de independência, deste desejo insensato de pressupor que posso, por minha capacidade, estabelecer os meus caminhos ou guiar os meus próprios passos. Irmãos, quanto precisamos orar dizendo: Senhor, me faz como uma folha seca soprada pelo vento da sua vontade. Que seja assim em cada âmbito de nossa vida. O desejo de submetermos-nos ao que é o preceito do Senhor, a ouvir a sua voz. Que tristeza ocorre a um pastor, a um professor, a um conselheiro bíblico, que vai para as Escrituras e aprende da palavra do Senhor pérolas preciosas, e transmitem-nas por meio da pregação, por meio do estudo bíblico, de um discipulado, de um aconselhamento. Mas pessoas insistem em escolher os seus próprios caminhos. O resultado disso, Deus entrega-os à teimosia de seus próprios corações. Quer exemplos disso? Olhe para o exemplo de Balaão. Senhor, devo ir amaldiçoar este povo? Qual foi a resposta de Deus? Não. Este povo é povo santo, é um povo separado. Eu fiz habitar o meu nome nele. Não vá, Balaão. O rei envia novamente outra comitiva a falar com Balaão. Dessa vez leva riquezas. Leva um tesouro para comprar a opinião de Balaão, para que Balaão, como profeta, fosse amaldiçoar aquele povo. E Balaão é espiritual. Fiquem aí, vou consultar se é a vontade do Senhor. Deus tinha dito o que, irmãos? Não vá, Balaão. Agora Balaão chega e diz: Senhor, devo eu ir amaldiçoar este povo? Porque o rei mandou agora uma comitiva. Mas ele não disse que o rei tinha mandado também dinheiro, né? E Balaão, possuído, tomado pela sua própria ganância, consulta a Deus dizendo: devo ir, Senhor, pela segunda vez. E o que Deus diz? Não, Balaão, não vá não. Foi isso que Deus disse? Vá, Balaão. Você só vai falar o que eu vou dizer, mas vá. Deus já tinha dito: não vá. Balaão insiste, o que Deus faz? Deus entrega a Balaão a teimosia do seu próprio coração. Lá vai Balaão com a sua jumenta. Chega a certo ponto, a jumenta empaca, nem para frente nem para trás. E Balaão, querendo se adiantar, chegar logo no lugar, e a jumenta não anda, e agora? Nem ele consegue arrastar, nem empurrar a jumenta. E ele começa a espancar excessivamente aquela jumenta. Depois de apanhar muito a jumenta, olha para Balaão e diz: meu amigo, eu fiz o que com você, para você estar me espancando assim? Uma jumenta falou. O problema não é a jumenta falar. O problema é o jumento não ouvir. Porque Balaão nem se admira. O que você está falando? Não, quando ela diz: o que foi que eu fiz com você? Ele começa um diálogo com a jumenta. É porque você não quer adiantar, eu quero andar e você não vai. Ele começa a discutir com a jumenta. Pode isso? Irmãos, a teimosia do coração, quando ela uma vez é concebida e passa a ser exercitada, ela cega o nosso coração. Incrível isso. Cega. Tira de nós o bom senso. Nos faz perder o senso natural, comum, inato de inteligência que temos. E nos cega a ponto de não vermos consequências. Às vezes eu fico frustrado ao aconselhar certas pessoas, quando o conselho é bíblico, está aqui. Meu irmão, minha irmã, não faça isso. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo assim e assado.
Não tem essa, não tem meio termo. Deus não vai abrir uma exceção. Igual eu já usei a ilustração de uma moça que começa um namoro com um descrente. Eu disse, minha irmã, a Bíblia diz que é errado. Não. Deus falou ao meu coração que é melhor serem dois do que um. Deus falou ao meu coração que Jesus está voltando e eu preciso tirar esse rapaz do mundo. E foi Deus que falou para ela. E eu dizendo, você já imaginou, ele não serve ao Senhor, qual é o caminho que ele vai trilhar? Não. Deus entregou ela à teimosia do coração dela, e eu também. Ela foi afastada dos ministérios, continuou namorando com aquele rapaz, até que chegou um dia, uma festa de prostituição na nossa cidade, lá. E o namorado dela disse, vamos para a festa. Ela disse, não, vamos para a igreja. Que conversa de igreja? Vamos para a festa. Aquela moça, infelizmente, se afastou da fé. Mas não era Deus que tinha dito a ela para ela tirar aquele rapaz do mundo? E o rapaz do mundo foi levar ela para o mundo. Deus a entregou à teimosia do seu coração. Outra moça, namorando com um rapaz descrente, vindo para a igreja, e dissemos, não faça isso. Não há comunhão entre luz e trevas, entre crente e incrédulo. Não quis ouvir. Pastor, faz o nosso casamento. Eu não faço. Pois eu vou achar um pastor que faça. Pois vá atrás. E ela achou. O pastor fez o casamento. Eu já usei diversas vezes essa ilustração aqui. Fiquei um monte de tempo sem vê-la. Um dia eu vejo ela vindo, ela vem descendo a avenida, eu vou subindo, lá vem ela, parece um palito de dente mastigado. Acabado, o que é aquilo? Chegou perto de mim, olhou para mim, não disse uma palavra, as lágrimas começaram a rolar no seu rosto. Depois de certo tempo eu perguntei, o que está acontecendo? Ela disse, meu esposo me faz de saco de pancada. Quando volta, bêbado, desconta os desprazeres da vida tudo em mim. Eu tenho sofrido, me proibiu de ir à igreja. Tenho comido o pão que o diabo amassou, que coisa terrível. Por quê? Deus a entregou à teimosia do seu próprio coração. Ah, se Israel me ouvisse. Eu lembro muito bem que muitas vezes minha mãe me dava certos conselhos. E parece que é uma coisa, quando você não ouve conselho de mãe, qual é o resultado? Você quebra a cara. Via de regra isso acontece. Não vá não. Homem, se sua mãe disser para você, não vá para um cantão, não vá não, porque é furada. É incrível. Sabe, Deus é muito mais certo no que Ele diz do que a minha mãe. Ela poderia dizer algumas vezes e não acontecer algo de errado comigo, mas todas as vezes que Deus diz, e eu não ouço a sua voz, isso pode acontecer comigo. Ele me entrega a teimosia do meu próprio coração e eu vou arcar com as consequências. E eu fico olhando para isso, amados, eu fico olhando para alguns aspectos da nossa vida que deixamos de ouvir a voz do Senhor. Quanto ao que Ele diz claramente. E qual é o resultado disso? É frustração. Foi assim com Balaão, foi assim com Salomão. Deus dizendo, Salomão, não se entregue às muitas mulheres, porque elas haveriam de perverter o vosso coração. O texto diz, mas a estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha Salomão 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. 1000 mulheres, que Deus disse, não faça isso. Qual foi o resultado? Salomão enveredou pela idolatria, patrocinador de idolatria. Porque suas esposas começaram a pedir altares dos seus próprios deuses, e Salomão, para agradá-las, começou a providenciar altares para que elas adorassem os seus deuses, que eram blasfêmias contra o Senhor. O resultado é que Salomão termina os seus últimos dias de vida na idolatria. Por quê? Porque Deus o entregou à teimosia do seu próprio coração. Irmãos, nós precisamos de um coração sensível. Nós precisamos ter coragem para dizer, Senhor, não permita que o meu coração, segundo Jeremias diz, corrupto, dirija os meus passos. Me frustra, Senhor,
para eu não ser frustrado lá na frente quando o Senhor me entregar a teimosia do meu coração. Fecha portas, Senhor, e de tal forma a não permitir que eu arrombe as fechaduras, querendo entrar à força em portas que o Senhor não abriu. Fecha portas, Senhor. Trava e não permita que a teimosia do meu coração estabeleça os meus próprios caminhos. Eu quero ser bem prático em duas aplicações com relação aos caminhos do Senhor, que deixamos de seguir e há consequências sérias. Quantos cristãos consumidos pela ansiedade? Qual é o caminho do Senhor? O caminho do Senhor é a confiança nele. O caminho do Senhor é a fé. O descanso em um Deus que sabe das nossas necessidades. Qual é o caminho do Senhor? É que nós lancemos sobre Cristo toda a nossa ansiedade. Por quê? Não é isso que a palavra do Senhor diz? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, porque Ele tem cuidado de nós. Nós precisamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Mas geralmente, nosso coração está angustiado. A angústia da ansiedade, a angústia da preocupação. Geralmente, porque trilhamos outros caminhos que nos levam a isso. Deixamos de observar os caminhos do Senhor, o caminho da leitura da palavra, o caminho da oração, o caminho do contentamento, o caminho da santificação, e outros caminhos mais que Deus tem estabelecido. E quando não trilhamos devidamente esses, nós vamos sucumbir no caminho da ansiedade. O caminho da ansiedade é o caminho da preocupação. E o que é a preocupação, senão uma ocupação antecipada? Quantos estão sucumbindo com isso? Não tem paz para orar, não tem paz para louvar. Falta-lhe esse senso de prazer na vida. A vida neste mundo é mais uma sobrevivência do que viver para Deus. Porque são consumidos pela ansiedade. Falta-lhes a confiança no Senhor. Quantos outros? O Senhor quer que trilhemos um caminho de alegria. Mas quantos cristãos têm desenvolvido uma vida de tristeza? Como se o cristão e a alegria fossem incompatíveis. Mas por que isso? Porque estão condicionando a alegria às circunstâncias que enfrentam. E o resultado será este. Então textos como alegrai-vos no Senhor são desconsiderados. Porque o Senhor não se constitui a fonte suprema da nossa alegria em muitas circunstâncias. Condicionamos a nossa situação de alegria ou não, com base no que estamos enfrentando. Quando a Bíblia diz alegrai-vos no Senhor, Paulo diz isso. E isso, ele está ratificando o que Abacuque já havia dito. Quando diz, mesmo que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, que o gado seja levado do curral, que não haja alimento no campo, todavia, eu me alegrarei, onde? No Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Amados, o Senhor deve ser a nossa fonte suprema de alegria. Ah, se ouvíssemos a voz do Senhor, seríamos cristãos mais contentes, mais alegres, com semblantes em que as pessoas olhariam para nós e diriam, como eu queria isto que há em você, na minha vida. Mas eu já tenho dito que há pessoas que a gente fica perto por questão de educação, mas que não temos prazer em estar perto de algumas pessoas, porque seu semblante é sempre decaído, é sempre lamentando, sempre murmurando, não consegue enxergar bênçãos. Você chega, como você está, meu irmão? Falta aquela ideia de como você está, pela graça do Senhor, Ele tem me sustentado, Ele tem me alimentado, Ele tem cuidado de mim até aqui, e apesar das lutas que eu tenho enfrentado, eu vou continuar adorando, vou continuar louvando, porque a minha alegria e prazer não é condicionado a esta circunstância que eu estou feliz pelo privilégio de conhecer e servir ao Senhor.
Então vai ter um sorriso aí de Gênesis a Apocalipse, demonstrando prazer no Deus que servimos, porque eu estou ouvindo a voz dEle. Eu estou dando ouvidos à sua voz, Senhor. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. E os caminhos do Senhor perpassam por ouvir a sua voz, as instruções da palavra dEle. Eu oraria dizendo: ó Deus, não me entregue a teimosia do meu coração. Ó Deus, insiste comigo, mas não me deixe seguir meus próprios conselhos. Ao invés disso, os teus. Teu caminho é sempre melhor do que o meu caminho. Porque os meus caminhos, diz o Senhor, são mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. É melhor os pensamentos do Senhor. Ou são melhores os pensamentos do Senhor? São melhores os caminhos do Senhor. Nesse sentido, amados, ouçamos a doce voz do Senhor, que ecoa pela pregação, que ecoa pelas escrituras em nossa leitura particular, que ecoa num estudo bíblico, Deus usando um professor, que ecoa de lábios sábios, que já têm aprendido com o Senhor e podem transmitir. Que tenhamos sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, mesmo nas circunstâncias, com discernimento, buscando do Senhor a direção para o nosso viver. Que Deus aplique esta meditação em nossos corações. Soberano Senhor, obrigado pela oportunidade de considerar a sua palavra. Livra-nos, ó Deus, de sermos negligentes quanto a ouvir a sua voz. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos sensíveis à sua voz. Ah, se o meu povo me ouvisse, apela ao Senhor. Ah, Senhor, dá-nos ouvidos de servo. Fala, Senhor, pois teus servos ouvem. Nós queremos ouvir a sua voz, que o seu louvor esteja sempre entre nós. E a instrução da sua palavra alimente nossas vidas e dirija os nossos passos. No santo nome de Jesus, oramos. Amém.